Olá, bem-vindos a mais um episódio do Calas para a Vida, um podcast do TEDx Lisboa. Eu sou o Rafa. Olá, eu sou a Filipa. Este episódio é sobre a forma como nós nos expressamos na faculdade e para nos ajudar nós entrevistámos o João Roque e com base na sua história nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Exato, vamos perceber como é que entrar na faculdade e toda a experiência de passar pela vida académica nos vai influenciar e vai, de certa forma, moldar a nossa identidade. Pá, 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 cábulas para a vida, pá, 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 cábulas para a vida. Acho que a melhor forma de começarmos o episódio é falarmos um bocadinho sobre a nossa experiência no secundário, para depois conseguirmos contrastar com a nossa experiência atual da faculdade. Como é que foi a tua experiência? Bem, confesso que a minha experiência não foi assim tão positiva. Pelo menos as histórias que eu ouvi de pessoas que eu encontrei durante a faculdade, muitas não gostaram do secundário, um bocado pelos mesmos problemas que eu passei. Acho que é, pronto, se calhar não haver tanta liberdade ou se calhar não haver maturidade suficiente para as pessoas realmente conseguirem expressar e realmente serem elas próprias. Acho que no secundário ainda há um bocado aquela mentalidade de, pronto, temos que ser isto, temos que ser aquilo para nos integrarmos. E na faculdade isso muda um bocadinho porque começa a haver muitos grupos diferentes e então como a escolha aumenta também a nossa capacidade de ver se calhar o local onde nós pertencemos é melhor. Foi essa transição que eu mais valorizei, tipo, no secundário eu senti-me um pouco se calhar mais à parte. Na faculdade começou a haver muitas mais escolhas e muitas mais opções. Passei com as minhas escolhas a sentir muito mais eu próprio. Em relação a ti, Filipe, como é que foi esta transição para ti? Olha, no meu caso, eu venho de um meio relativamente pequeno, onde não digo que seja impossível, mas acho que é difícil tu seres exatamente aquilo que tu queres ser, porque é um sítio onde se sabe tudo e fala-se de tudo. Acho que é um bocado por aí. E é muito difícil tu evitares o julgamento de seres tu próprio. Por isso, não digo que eu não fosse eu própria, mas se calhar era uma pessoa muito mais introvertida, uma pessoa que ficava muito mais na minha. E atualmente na faculdade sinto que não é que tenha mudado a personalidade, acho que é mais que cresci. E sinto-me uma pessoa muito mais extrovertida e uma pessoa que sente que tem uma voz, de certa forma, e já não tenho medo de a usar, que era uma coisa que tinha medo no secundário. Acho que essa foi a principal diferença. Yeah, lá está uma parte importante que é assim, do crescer. Lá está, acho que há muitas pessoas que não necessariamente mudam de um dia para o outro assim que entram na faculdade com a maneira como são. É mais este processo gradual de nós crescermos à medida que vamos passando na faculdade. É um ambiente diferente de estar no secundário, até porque tu vens de Viseu, uma terra diferente do que é aqui Lisboa, e ao entrar em mundos diferentes e ver pessoas que saem do seu, de certa forma, casulo e vão para lá desenvolver-se, é sempre um ambiente diferente do secundário. Acho que essa experiência de nos expressarmos está muito envolvida com isso. Eu também achei por acaso engraçado o que o João Roque disse, porque ao contrário de nós que se calhar nos começámos a expressar mais na faculdade, o João começou mais no final do 12º e ele vai-nos contar um bocadinho sobre isso. Então, eu acho que no meu caso em específico a mudança começou a acontecer um bocadinho antes de entrar para a faculdade, porque eu no 12º comecei a fazer teatro em 2 grupos. Isso aí alterou bastante, ou acrescentou um núcleo de pessoas com que eu não estava habituado a contactar, e então já antes da faculdade, um bocado antes da faculdade, isso permitiu-me ir alargando os meus padrões da realidade e a realidade que me tocava a mim próprio e que eu tinha consciência que existia. Essa realidade foi-se diversificando. E na faculdade isso aí acentuou-se ainda mais, na medida em que, pronto, tu vais para um sítio onde não conheces ninguém, ou conheces 2 ou 3 pessoas. Acho que se queres fazer amigos e dar-te com pessoas de uma forma íntima, logo aí tens que apresentar uma certa tolerância a priori para que as coisas corram bem e que faças amigos e etc. E, portanto, acho que nessa transição, inevitavelmente, as pessoas apercebem-se dos seus preconceitos e acho que é um bocado por aí. No meu caso, começou um bocado antes e a faculdade veio acentuar isso. Eu vim de ciências, no secundário estudava em científicos e acabei por depois ir para um curso agora na faculdade de Humanidades de Letras, Ciências da Comunicação, e deu umas ferramentas para eu criar o meu próprio discurso. Neste caso, pronto, eu tenho uma banda e escrevo as canções e então acho que nesse sentido Lisboa, ou mais especificamente a faculdade em si, deu umas ferramentas e permitiu-me aceder a certos textos, a certos autores, a certas
coisas em geral, não necessariamente um livro em específico ou uma matéria em específico, e perceber que isso me causava um certo fascínio e continuei a alimentar cada vez mais esse interesse. Neste momento, uma das minhas principais preocupações é o sucesso ou tentativa de sucesso com a banda, então tenho dado bastante valor a essa bagagem que a faculdade me deu e, pondo em retrospectiva, acho que foi um dos grandes impactos que o curso me causou. Sendo assim, passando um bocado mais à frente da sua fase de transição, convém agora só falarmos um pouco sobre, imagina, quando nós entramos na faculdade, o que é que achas que realmente mudou na maneira como tu eras? O que é que te sentiste mais a mudar? Seja, se cá foi a maneira como vestias, tipo, nas pessoas que tinhas à tua volta, nas tuas amizades, o que é que acabou por haver uma diferença então? Olha, eu acho que em geral mudou tudo, mas acho que principalmente o facto de eu ter entrado na faculdade e vim sem ninguém, não conheci ninguém, deu-me asas para conseguir ser eu própria, ou seja, ter um espacinho e um tempo para perceber exatamente quem é que eu queria ser, o que é que eu queria deixar em Viseu, e como não tinha pessoas que me conheciam, não tinha aquela opinião já pré-definida, ou seja, eu podia escolher ser uma pessoa diferente. E eu costumo associar esta minha evolução ao crescimento como preferirem. Por exemplo, eu tenho 2 nomes próprios e em Viseu eu apresentava-me sempre pelo primeiro nome, que é Ana. E eu associo a Ana a uma pessoa super envergonhada, a pessoa que ficava na sala de aula super quietinha, para ela estava tudo bem. E a Filipa é uma pessoa completamente diferente, é uma pessoa que se calhar está na fila da frente para tudo e vai e dá a volta, e acho que foi a principal mudança que eu senti quando vim para Lisboa. Gosto de um ponto muito interessante, que é a questão de tu se associaste quase as duas pessoas. A Ana foi, de certa forma, uma fase em que eras um pouco mais tímida e quando chegaste à faculdade, pronto, transformaste na Filipa, que é uma pessoa muito mais à vontade no ambiente em que está. E acho que isso é muito interessante. E também disseste entrar para a faculdade sozinho. Eu falando no meu caso, foi muito também isso. Imagina, quando eu entrei na faculdade, havia uma ou duas pessoas que eu conhecia de antes, mas lá está, não era muito chegado a elas também. E senti, como tu sentiste, aquela liberdade de ser eu próprio. E das coisas que eu mais me lembro no meu primeiro ano é mesmo dar-me com muita gente e estar sempre a conhecer uma pessoa nova quase todos os dias. E acho que isso é muito, pronto, das melhores partes às vezes de entrar num sítio em que estás entusiasmado porque realmente tu queres ser uma pessoa diferente ou queres ser realmente tu próprio, ou mesmo que tipo, continuando o que tu és do secundário, ter toda uma paleta de pessoas novas pode tirar coisas diferentes de ti. Sou muito apologista daquela opinião em que diferentes pessoas pedem diferentes versões de ti às vezes. E nunca és a mesma pessoa para toda a gente. E eu acho que isso também é muito importante avaliarmos por na questão de nos expressarmos na faculdade, porque as pessoas que nós vamos conhecendo acabam por nos influenciar. Claro que nós estamos a falar sobre muito tipo a expressão do nosso individualismo, mas como nós não vivemos sozinhos, também temos que abordar isto numa perspectiva mais de grupo e de perceber que nós estamos num ambiente que é a faculdade, em que estamos com outras pessoas que se calhar estão a passar pelo mesmo que nós e se calhar estão com os mesmos dilemas que nós, e para elas se expressarem também vai depender muito tipo, do ambiente à sua volta. Eu acho que há 2 coisas que acontecem na faculdade, que é tu conheces o máximo de pessoas que consegues e, como tu disseste, consegues, sei lá, através disso conhecer-te melhor, mas depois também há aquela fase onde tu levas uma vida tão ocupada que tu tens que te tornar seletivo de alguma forma. Ou seja, enquanto que no secundário tu tinhas se calhar 1001 amigos e dizias eu tenho imensos amigos e está tudo bem, tu na faculdade tens consciência que se tiveres 5 ou 4 amigos bons já é ok. E acho que isso é uma grande diferença face quando éramos mais novos. Pelo menos eu digo no meu caso. Não, eu percebo. É um bocado verdade. Normalmente diz-se, lá está, isto não é uma regra universal, mas normalmente diz-se, pronto, há amigos da faculdade para a vida toda. Há um bocado essa expressão. Eu acho que isso tem muito também a ver com o facto de nós, quando entramos na faculdade, entramos com pessoas que querem ir para a mesma área que nós, então têm sempre isso em comum. E às vezes até podemos até encontrar essas pessoas no futuro a trabalhar e tudo mais. Existe esse elo de ligação que nos ajuda a perceber, ok, eu tenho isto em comum com estas pessoas, então isto de certa forma faz parte do que eu sou agora. E então se eu gosto de estar com essas pessoas, então de certa forma isso reforça um bocado aquilo que nós somos. Lá está, acho piada essa questão de sermos muito mais seletivos porque realmente temos muito mais coisas e é na faculdade, como o trabalho intensifica, tu acabas por ter que fazer lá está, escolhas. E acho que escolhas é aqui uma palavra muito importante nessa discussão porque é o que acaba por definir o nosso caminho.
E acaba por definir as coisas que nós vamos passando, as experiências que nós vamos passando e as pessoas que nós vamos conhecendo. E isso, obviamente, que vai ter uma influência na maneira como nós lidamos com nós próprios. E estou a falar no meu caso, eu, por exemplo, no meu segundo ano de faculdade, entrei em muitos núcleos que realmente queria experimentar e queria, tipo, abrir-me um bocadinho mais ao que a faculdade tinha para dar e realmente aproveitar ao máximo. E isso eu acho que ajudou-me também a perceber muitas coisas daquilo que eu era. Lá está, esta questão de gostar de estar em diferentes projetos, tipo a dedicação. Isto são traços meus que agora reconheço e aprendo através dessas experiências que eu tive. E temos o tempo mais ocupado, também acaba por, de certa forma, depois pensando um bocadinho melhor sobre isso, de ajudar a perceber que realmente que tipo de pessoa é que eu sou. Porque como estamos na faculdade, principalmente para criar o nosso caminho para o futuro, pensamos muitas vezes, que tipo de pessoa é que eu sou, mas também que tipo de profissional é que eu sou. Então acho que acaba por haver também essas questões. Desde que estou na faculdade, ouvi uma expressão e acho que fez-me aprender muita coisa, que é: nós somos a média das 5 pessoas com que nos damos. E isso é algo que eu tenho vindo a pensar e a trabalhar sobre isso, porque se nós nos rodearmos das pessoas certas, nós vamos conseguir ter a motivação e a produtividade que queremos. E acho que na faculdade, tudo aquilo que nós fazemos, de certa forma, é influenciado com as pessoas com que nos damos. E isso pode também resultar, de uma boa experiência académica ou de uma má experiência académica. E tal como tu, também participei em vários núcleos e em várias atividades que a faculdade ou não me proporcionaram, e também me fez alargar, o meu leque de contactos, e isso também me ajudou a perceber exatamente a pessoa que eu queria ser. Relativamente a amizades, o João Roque partilhou connosco a perspectiva dele, que não foi tanto a nível de amizade, mas foi um bocadinho mais de expressão pessoal, por isso vamos ouvir o que ele tem para dizer. No meu caso, eu não tenho tanto a ver com as pessoas com que me dou, se bem que as pessoas com que me dou, acho que inconscientemente me transmitem um conforto que me permite vestir da maneira que visto, mas acho que a influência tem mais a ver com os meus ídolos musicais do que propriamente com pessoas com que eu convivo diariamente, se bem que tem uma grande importância, porque se eu convivesse com pessoas que fossem bastante opressivas, de certa forma, eu acho que ia prestar muito mais atenção ao poder vestir-me assim do que presto. Nesse sentido, as pessoas com que eu me rodeio influenciam, mas não diretamente, no sentido em que não são uma base ou uma referência para o meu estilo. A minha maneira de ser, a minha personalidade, eu acho que não se alterou assim tanto, simplesmente fui-me tornando mais adulto e, como toda a gente, um pouco mais consciente das atitudes e mais tolerante. Portanto, acho que nesse sentido foi só o simples facto de crescer, mas depois, no outro sentido, a nível mais superficial, através da minha maneira de vestir, isso aí alterou radicalmente. Mas relativamente à minha personalidade, às minhas atitudes, acho que elas simplesmente foram amadurecendo. Portanto, acho que podemos fazer aqui uma espécie de retrospectiva do que é que estes anos na faculdade te trouxeram. Exato. Pensando desde o primeiro dia até o último dia de faculdade, eu acho que o que mudou foi muito a minha noção de que eu tinha, que eu sou uma pessoa muito dedicada a iniciativas e a entrar em novos projetos. Isso foi um bocado o que definiu muito isso na faculdade. Aprendi que medo de experimentar não deve existir. Eu acho que nós devemos sempre, pelo menos para mim, como eu percebi, foi que não devo ter esse medo de experimentar, não devo ter esse medo de entrar em novos projetos, começar novas iniciativas. E de certa forma, como foi a primeira experiência que eu tive em que realmente eu pude ser eu próprio, acho que para mim a faculdade representou muito isso. Depois de acabar a faculdade, senti-me uma pessoa muito mais à vontade em ir às coisas, em falar com as pessoas e em ser uma pessoa, lá está, menos tímida também. Acho que também tinha um bocado essa timidez do secundário, e com tudo o que se passou na faculdade, tudo o que serviu para a minha integração lá, acho que me ajudou muito a ser uma pessoa muito mais descontraída. Eu acho que havia traços de mim que estavam, se calhar, muito fechados quando eu entrei na faculdade. Talvez o meu lado tipo, mais humorístico, essa faceta mais descontraída, que não existia muito até, lá está, entrar na faculdade, em que eu percebi que, ok, estas pessoas têm muito a ver comigo, ou, ok, identifico-me bem com esta pessoa, e passava a fazer mais sentido, pronto, essa faceta de mim existir. Não sei, para ti foi um bocado o mesmo ou não? Sim, mas acho que o que eu posso reforçar mais com a diferença face ao secundário foi que eu vou passar a usar a expressão: eu deixei de ser Maria vai com as outras. Ou seja, eu agora que cresci tenho consciência que eu não preciso gostar das mesmas coisas que os outros gostam e eu não preciso fazer a mesma coisa que os outros gostam. E desde que entrei na faculdade sempre procurei seguir aquilo que o meu instinto dizia. Ou seja, se calhar enquanto que o pessoal preferia estar mais tranquilo ou ir às saídas académicas,
se calhar eu preferia estar dedicada a outro tipo de projetos, porque em cada projeto dava um bocadinho de mim que me fazia também conhecer melhor e perceber aquilo que eu queria para o meu futuro e perceber também quem é que eu queria ser. E, de certa forma, isso refletiu-se, seja nas escolhas que eu faço, por exemplo, a nível dos estudos. Se calhar a maioria das pessoas que andam na minha faculdade vão querer seguir uma coisa no futuro e eu já começo a ter umas inclinações diferentes. Antes isso era um bicho de sete cabeças, agora é simplesmente ok, é só aceita. E por outro lado, apesar de já termos falado um bocado sobre isso, acho que não é que eu considere que seja propriamente a pessoa que se veste de uma forma extravagante, porque não sou, mas se calhar há certas coisas que eu não vestia no secundário porque tinha medo do julgamento e agora na faculdade é totalmente ok, eu gosto disto, eu vou usar. Sei lá, posso associar isso se calhar a um sapato alto ou um casaco vermelhão que se calhar a maioria das pessoas não gosta, mas que eu gosto. E no secundário a tal Ana não iria usar isso e agora a Filipa usa porque gosta e porque tem que ser. Falaste aí a questão de para não haver tanto julgamento e eu acho que é muito por aí, acho que é a questão da maturidade. Imagina, acho muito difícil tu passares 3 anos na faculdade e não cresceres, nem que seja um bocadinho. Portanto, em termos de maturidade, as outras pessoas ao meu lado são adultos também, têm os seus desejos, as suas ambições de vida e acho que vamos nos respeitar um pouco mais. E vê-se no vestuário, vê-se em muitas outras coisas que acho que quando tu entras na faculdade sentes mais à vontade porque não há aquele tipo de pressão social. Embora haja sempre pressão da sociedade em muitas das coisas, naquele ambiente, como tu estás com muitas outras pessoas que às vezes, lá está, como eu disse, que estão a passar muito por o que tu estás a passar, acaba por ser diferente, acaba por ser normal fazer certas coisas que se calhar no secundário nem pensavam. Ou então, tipo, gente, se eu fizer isto aposto que vão gozar comigo. Se calhar já não há tanto esse pensamento de eu ser, ok, eu vou fazer isto porque é isto que eu sou. E as pessoas, pronto, já são um bocadinho mais adultas, vão aceitar, ou tipo, não me vão julgar ou tratar de maneira diferente por isso. Eu, por acaso, quando penso vestir alguma coisa que me deixa assim um bocado de pé atrás ou fazer alguma coisa, sei lá, por exemplo, um podcast, e fico sempre com aquele medo de, ou olhar de lado ou não sei o quê, depois penso um bocado, isto não é um secundário, ninguém quer saber. Exato. Cada um tem a sua vida e está focado nas suas coisas, principalmente Lisboa, que é uma cidade enorme, onde parece que toda a gente tem o seu ritmo e, sei lá, as pessoas não estão focadas nisso, não estão focadas naquilo que tu estás a fazer, naquilo que tu estás a vestir. Óbvio que, pronto, se calhar há sempre um olhar ou algo do género, se vestis algo assim muito extravagante. Mas acho que há espaço para tu conseguires ser tu próprio e, essencialmente, para tu te conheceres. Exato. Sem dúvida, pronto, toda a questão de conhecer-te e estás um pouco mais à vontade, as pessoas terem um pouco mais maturidade, o João Roque também nos falou um bocadinho sobre isso e achei interessante a maneira também como ele vê esta questão. Cada caso é um caso e cada cidade há de ser uma cidade, mas acho que pela maturidade ou falta de maturidade psicológica, que acho que acaba por ser um bocado natural de uma pessoa entre 14 e 18 anos, mais ou menos naturalmente, as pessoas que estão presentes no secundário, que têm essa idade, acabarão por ter atitudes um pouco mais infantis e, portanto, acabará por resultar num ambiente um pouco mais intriguista, mesquinho, exclusivo, se bem que, pelo menos, isto é a impressão que eu tenho, e isto era um bocado a pessoa que eu era no secundário, mas, por exemplo, a minha namorada é de Portimão e estudou em Portimão, e a experiência que nós falamos e que trocamos é que, e ela já foi a Viseu, e ela nota claramente uma diferença entre o ambiente que existe na cidade de Viseu em geral e o ambiente que existe em Portimão, também no geral, assim, nesta faixa etária. Portanto, há de ter a ver com vários fatores, mas a minha experiência é que é um meio bastante difícil para te sentires à vontade para fazer as coisas um pouco mais, digamos, fora do normal, mas terá a ver com a educação e com outros tantos fatores. Na minha experiência, isso aconteceu e eu contribuí para que isso acontecesse. Cábulas para a vida. Bem, estamos quase a terminar o nosso episódio e temos sempre o nosso cantinho reservado para as dicas. Por isso, Rafa, que dicas é que tu tens para dar aqui aos nossos ouvintes? Tendo em conta a minha experiência, a melhor dica que eu posso dizer, isto vai parecer um bocado básico, mas é o não ter medo. Acho que acima de tudo, centra-se tudo à volta dessas 3 palavras. E é muito o não ter medo de experimentar as coisas. A faculdade
abre muitos caminhos, abre muitas oportunidades. Ela não ter medo de dar esse passo à frente é, ok, se tu gostas de algo, se tu gostas, lá está, deste artista, como o Paulo também pensou sobre isso, se tu gostas desta roupa, como tu disseste, ok, todos esses gostos, diz algo que é mesmo teu, pensa, pá, já tens mais de 18 anos, já estás a entrar nesta nova fase da tua vida, não tenhas medo de ser, não tenhas medo de demonstrar o que realmente tu és. E muitas coisas que podem dificultar não ter medo, porque medo é uma coisa tão natural que todos nós temos, medo de sermos rejeitados, toda a vergonha que isso nos pode trazer. Mas eu acho que às vezes temos só que olhar um bocadinho para nós e pensar o que é que nós temos a perder. E se realmente nós virmos que, na verdade, os nossos medos de casa são um bocadinho parvos, então dar esse passo em frente. Olha, no meu caso, eu acho que, completando um bocadinho aquilo que tu disseste, é não ter medo de nos conhecer, é dedicar um tempo e um espaço para nós olharmos para o nosso interior, percebermos quem é que nós somos. E, por outro lado, ter a capacidade de sair da zona de conforto. Saiam da vossa zona de conforto, experimentem coisas e quando tiverem medo, tentem pô-lo um bocadinho de lado. Eu sei que isto é meio clichê, mas há muita coisa que se calhar que eu fui fazendo ao longo da faculdade e que fui experimentando que não gostei, e só assim é que se calhar se abriram certos caminhos na minha vida. Por isso, vocês só saberão se realmente são bons numa coisa se experimentarem, e acho que é isto. Tentar rodear-se de pessoas que, isto é um bocado fácil de dizer assim, uma pessoa estando na situação é que vai encontrar a dificuldade nisso, mas tentarem rodear-se de pessoas que vos motivem a fazer o que vocês gostam. Acho que se já tiverem uma orientação mais ou menos definida, é tentarem perceber porque é que gostam das coisas que gostam e tentar elaborar um raciocínio, por exemplo, porque é que eu gosto deste vocalista, porque é que eu gosto desta maneira de escrever, o que é que me faz sentir, qual é a diferença em relação ao resto do que eu conheço, de que forma é que eu posso pegar neste leque de coisas diferentes que eu gosto e o que é que eu posso utilizar para mim de cada um. Pronto, acho que um dos caminhos para criar algo interessante é estar consciente disso e tentar perceber o que é que se pode utilizar para ti próprio enquanto criador de alguma coisa. Mas também há pessoas que gostam de fazer as coisas simplesmente porque gostam e pelo prazer que isso lhes dá. Pronto, isso também é super válido. Bem, chegamos ao fim do nosso episódio. Estivemos aqui a falar um bocadinho sobre como é que nós nos podemos expressar na faculdade. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa e vemos no próximo episódio. Tchau! Este episódio foi produzido por Rafael Outeiro e Filipe Campos, edição por Leonor Correia, design Joana Falardo, arranjo musical de Fist, tuna feminina do Instituto Superior Técnico. O equipamento de gravação foi patrocinado pela Passion Initiative, iniciativa da Identity, uma empresa de consultoria informática sediada no Tagus Park, em Oeiras. Um agradecimento especial ao João Roque.